Olá, amigos. Estamos aqui com mais um vídeo e falando da palavra de Deus. O tema de hoje é: podemos interpretar as Escrituras de acordo com o nosso próprio entendimento? Algumas pessoas dizem que quando Jesus colocava suas palavras, as palavras de Jesus entravam em contraste com a verdadeira palavra de Deus. Se Jesus é o mesmo Deus, então Jesus, ele falava assim, ele dizia assim: eu, porém, vos digo. Mas ele dizia também: ouvistes o que foi dito? Então ele continua. Naquele tempo, ele dizia: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, eu vim para cumprir. Isso está em Mateus 5, 16 e 17. E também tem algumas pessoas que pensam que Jesus, a partir do momento que Jesus veio a essa terra, Jesus diminuiu a autoridade do Antigo Testamento. E agora, a partir de agora, vamos seguir só o segundo, o Novo Testamento. É justamente o Antigo Testamento que prova de fato o que Jesus é. Uma pessoa me perguntou há pouco tempo, perguntou assim: você segue o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Ora, meu amigo, eu sigo a Bíblia. Eu sigo a palavra de Deus. A Bíblia é uma só. E ela inteira. Não existe essa divisão de Bíblia ser dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Se você não crê nos escritos do Antigo Testamento, que se você não crê nesses escritos do Antigo Testamento, então, lamentavelmente, você não crê em Jesus. Então, você não crê na Bíblia. Jesus não aboliu nada. Jesus não veio abolir. Como que Jesus poderia vir a abolir? Como que Deus poderia abolir uma coisa que Ele mesmo fez? Porque foi Deus que criou. Foi Deus que fez. A Bíblia é a história, o que aconteceu, as exortações, enfim. A pessoa que tem esse pensamento a respeito da Bíblia e de Jesus está tirando ou acrescentando algo na Bíblia. E na palavra de Deus, veja o que está escrito em Mateus 5, 19 e 20. Mateus 5, 19 e 20 diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. E aí, Jesus continua: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Isso é Jesus falando. Agora veja, você não pode tirar ou acrescentar nada na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus.
E em Apocalipse 22, 18 a 20, diz assim: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa? E se alguém tirar alguma coisa e ainda ensinar? A continuação no 19 diz assim: se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Então, aquele que dá testemunho dessas palavras afirma com toda certeza: venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. E em Mateus 5, 16 e 17, Jesus fala: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Outro detalhe: Deus é imutável. Ele jamais iria abolir algo que ele mesmo fez. Na grande maioria dos casos, as pessoas não leem a Bíblia. Sabe o que as pessoas fazem? Simplesmente, quando lê só quando vão à igreja. Na grande maioria dos casos, as pessoas não leem a Bíblia. Elas vão à igreja e lá na igreja, quando o pastor ou o pregador abre a Bíblia e fala, tal e tal, aí a pessoa abre e lê. Então lê naquela vez, quando lê. Porque tem muitas pessoas ainda que o pastor ou o pregador que está lá abre a Bíblia e fala o texto bíblico que vai ler, mas a pessoa não lê. E aí o que acontece? As pessoas ficam simplesmente seguindo líderes religiosos que também não leem a Bíblia. Entendeu? Porque esses líderes religiosos também foi a mesma coisa, ouviram alguém falar e vai passando um passando para o outro. E esses líderes religiosos, eles ensinam. E aí as pessoas que estão sentadas cá no banco aprendem o que eles ensinam. E muitas vezes eles estão ensinando coisas da cabeça deles, porque nem ler eles não leem. Existem também muitos filmes, novelas, tudo falando de Jesus, a história e tudo mais. Se você que realmente lê a Bíblia, você vai ver que isso aí é tudo uma enganação, tudo uma mentira. As pessoas não costumam buscar na Bíblia o que a pessoa falou, o que a pessoa ensinou. Ensinou lá, a pessoa vai buscar na Bíblia para ver se o que aquela pessoa está ensinando é realmente verdadeiro. Quem não estuda a palavra de Deus acha que tudo é verdadeiro. Tudo que passa lá é verdadeiro. Ah, porque fulano de tal, porque o pastor fulano de tal falou, porque o presbítero fulano de tal, ele é um homem de Deus e ele falou, então pronto, isso aí é real, é verdadeiro. Acontece que nem eles próprios lê, né? E assim vai passando. Lembra dos crentes de Bereia? Se você já leu, você sabe. Os crentes de Bereia, por que eles eram considerados nobres? Eles eram considerados nobres pelo seguinte, porque os apóstolos passaram em Bereia e foram pregar. E os crentes de Bereia,
tudo que os apóstolos falavam, eles corriam na Bíblia e conferiam se realmente era verdade o que os apóstolos estavam falando, se era realmente verdade. Então, por isso, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem e eles conferiam, eles liam as Escrituras. E o propósito deles, eles dedicavam o estudo das Escrituras com interesse, e dedicava mesmo com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, você deve estudar a Bíblia. Não é ler um capítulozinho, um trechinho lá, um versículo isolado, e aí chegar à conclusão de que, tá, mas aqui é desse jeito e desse jeito, pela sua cabeça. Primeira coisa, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que comparar, fazer comparações com outros textos e também, em primeiro lugar, você deve entrar em harmonia com Deus, orar e pedir a Deus entendimento, para que você possa entender o que você está lendo. A Bíblia, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia pelo seu próprio entendimento. Porque muitas pessoas interpretam a Bíblia como convém a elas. Não interpretam a Bíblia lendo a Bíblia.